寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se Portugal fosse um país com um idioma germânico, né? E isso não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E sim, foi um desafio, o desafio foi lançado, mas eu estou aqui cumprindo, beleza? E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo eles de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou aquela moldada também de uma maneira plausível, porque senão não ia ter motivo para nossa teoria acontecer, beleza? E eu também, né, pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e as conclusões. E também alguns fatos em particular do país, beleza? Então, bora lá. E bem, né, para quem não sabe, sim, Portugal já de certa forma foi colonizado ali pelos germânicos, não pelos germânicos em si, né, pela Alemanha e tal, mas sim pelos visigóticos, né, que ocuparam ali a região sul de Portugal, e eles eram, né, e o idioma deles era o idioma germânico, né, basicamente o idioma alemão. E com isso, né, eles ficaram ali no sul de Portugal e na Espanha e um pedacinho aí da França, se eu não me engano. E até que, né, até os muçulmanos chegarem e tirarem eles dali, e esses muçulmanos, né, acabarem ocupando ali metade aí da Península Ibérica. E não só isso, né, mas também como Portugal e a União Ibérica como um todo já estiveram sob uma administração austríaca, sim. De 1580 a 1640, a União Ibérica era ligada ali aos Habsburgo, contudo fazendo com que, né, eles tivessem ali uma certa conexão direta, né, e não sei se era administrativa, mas sim com os austríacos, né? Se eu não estou enganado, por favor, espero que não. E, né, mas só que obviamente, né, isso não aconteceu, e enfim, né, e vocês conhecem, né, o resto da história de Portugal, que eu não preciso ficar mencionando: colonização, navegação, pipipi, popopô. Mas, enfim, vamos direto à teoria. E bem, já vamos começar, né, sobre a ocupação visigótica ou visigoda ali, né, na Península Ibérica. E bem, dessa vez, quando os muçulmanos tivessem invadido ali a Península Ibérica, em vez dos visigóticos, né, os visigodos, estiverem correndo ali para outro canto, eles simplesmente acabarem indo ali para o norte de Portugal, né, acabar ocupando aquela outra metade. Afinal, né, a Península Ibérica só foi invadida ali até metade, então a outra metade de Portugal e da Espanha estavam tranquilas. Mas vamos concentrar os visigodos ali no norte de Portugal. Ali, e beleza. E daí já nos anos de 1100, se eu não me engano, teve a independência de Portugal e os muçulmanos vazaram. Com isso, a outra parte ali vai ficar um tanto quanto vaga. Sim, não se preocupa que eu já pensei nisso na teoria. O porquê? E bem, e daí essa parte aí que tá vaga vai acabar se unindo com a Espanha, e a outra parte, né, o norte de Portugal também vai acabar se unindo. Então vai acontecer, né, de ficar aquele idioma meio portunhol, né, de português, espanhol, mas também
A outra metade ali da União Ibérica, né, um pedacinho ali do norte de Portugal, vai ser o idioma germânico. Então, a partir daí, né, nós já vamos estar construindo e tal. E beleza, as navegações, as colonizações não vamos alterar, com a diferença de que, em vez de só português, né, só pessoas que falam o idioma português, vão junto pessoas que falam o idioma germânico, fazendo com que os países colonizados acabassem tendo dois idiomas, né? E como a União Ibérica já tinha, de certa forma, uma ligação com a casa ali dos Habsburgo, já é um ponto a mais, só que vamos deixar isso aí para daqui a pouco. O porquê? Bem, com uma maioria germânica ali, né, em Portugal, eles poderiam acabar decidindo, tipo, se separar da União Ibérica e pedir uma administração Habsburga, né? Mas isso não seria de um método violento, seria através de um modo, através de dinastia e de um modo meio burocrático. Estou passando Portugal para o Habsburgo. Então, com isso, né, eles vão acabar tendo um domínio maior, né, do idioma germânico ali em Portugal, mas o português poderia ser mantido. E daí vocês perguntam, Bruno, mas um país com dois idiomas diferentes? E daí eu lhe respondo, sim, meus amigos, um país com dois idiomas diferentes, igual a China, igual a Índia, né, que tem 1000 idiomas diferentes já na Índia. Na China tem o mandarim, o cantonês, o Hakka, o Hokkien, os uigures, os tibetanos, enfim. Então, países com um idioma, com dois idiomas ou mais, não é novidade para ninguém. Então, nesse caso, Portugal seria o mesmo, seria um país com dois idiomas. Só que o idioma oficial poderia sim ser o idioma germânico, mas as escolas, enfim, não deixariam de ensinar tanto o português quanto o germânico. Então, provavelmente aqui no Brasil nós teríamos dois idiomas, né? O idioma alemão e o idioma português em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau também, só que Macau, vamos trabalhar em Macau daqui a pouco também, enfim. E já no Brasil, né, também seguiríamos a Casa Habsburgo, né, todas as colônias em si seguiriam ali a Casa Habsburgo, mas ainda assim seria um tanto quanto difícil eles se acostumarem, né? Mas eles acabariam sim se dividindo ali, norte e sul, ou então regiões ali que falam português, regiões que falam alemão, enfim. E com isso os países teriam dois idiomas, e esses dois idiomas seriam os idiomas oficiais, né? E tempo vai, tempo vem, né? Vamos agora já pular já para a Primeira Guerra Mundial. Bem, como é que ficaria Portugal na Primeira Guerra Mundial, sendo que o Portugal na Primeira Guerra Mundial, né, ele acabou indo contra a Alemanha. E nesse caso, como é que seria? Afinal, ele tinha suas colônias e também ele não queria entrar na treta ali por causa da Inglaterra. Não, minto. Isso daí foi na Segunda Guerra Mundial, mas enfim. Eles tinham suas colônias ali, eles tinham que lutar pelas colônias, enfim. E sendo um país que também, né, um país germânico, querendo ou não, seria um país germânico, eu acredito que muito provavelmente, né, Portugal ele se manteria neutro ou apoiaria de certa forma ali o Império Alemão, a Áustria-Hungria, mas não entrando diretamente na guerra, mas sim talvez, né, informando as posições britânicas, informando ali as posições francesas, e isso poderia dar um adianto, né? E daí vocês perguntam, mas Bruno, isso não faria com que Portugal entrasse na guerra? E daí eu lhe respondo, mas a Inglaterra mandou um telegrama ali para o México, né? Um false flag ali para o México entrar na guerra, porque Portugal também não poderia fazer o mesmo que a Inglaterra fez. Então, os portugueses, né, os germânicos, Portugal, né, eu não sei como seria o nome do país,
mas eles basicamente, né, eles poderiam sim contribuir com a Alemanha. Poderia dar ruim? Talvez nem tanto. Poderia dar bom? Talvez se a Alemanha ganhasse a guerra, eles poderiam sim sair beneficiados disso. Mas até então, como eles não entrariam na guerra diretamente, eles poderiam ser um estado espião ali do Império Alemão, da Áustria-Hungria, muito provavelmente, né, eles ali, tipo, seriam um estado colaboradores, talvez sofreriam ali algumas sanções ou outras, seriam vigiados e tal, mas como eles não estavam na guerra de fato, nenhum país poderia invadir eles, né? Então, isso provavelmente poderia sim adiar um pouco da guerra, mas nós não vamos alterar o final aqui porque nós vamos precisar daquele austríaco nessa teoria. Sim, vai ser de grande importância. Então, tá. E já pulando ali, né, para a ascensão ali, né, do Francisco Salazar, também nós não precisaríamos alterar ele, afinal, o Portugal teria dois idiomas, o português e o germânico, só que, aí vem o problema, nós não estamos falando, né, de só um país falando de germânico, uma ditadura germânica, não, nós estamos falando de uma ascensão na Europa, né, de nacionalsocialismo, fascismo, comunismo, enfim, sendo dois deles, né, o nazismo e o fascismo, o que estava preocupando a Europa. Então, com o nacionalsocialismo em alta ali na Alemanha, muito provavelmente, o que aconteceria, aliás, né, já com o início da Segunda Guerra Mundial, eram as pessoas ali ficarem atentas, extremamente atentas com Portugal. E quando eu digo as pessoas, eu digo a França e principalmente a Inglaterra. Porque a Inglaterra poderia sim acabar achando que Portugal entraria no eixo justamente pelo fato deles falarem alemão e também terem um regime fascista, né? Apesar que o regime da Alemanha era nacional-socialista, mas enfim. Então, Portugal, eu acredito que sim, eles se manteriam neutros, justamente para eles manterem suas colônias e acabarem usufruindo delas também. Então não iria ter o porquê Portugal entrar na guerra. Mas sim, poderiam ter espiões portugueses, voluntários portugueses, como teve ali na Divisão Azul. Teria, só que provavelmente seria um número maior, e afinal eles falariam alemão e poderiam até mesmo se passar pelo exército alemão, e com isso as coisas ficariam feias ali na Europa, né? Em Portugal talvez nem tanto, afinal ele declararia neutralidade, mas os voluntários ali iriam ali para treta e não teria problema nenhum, entre aspas, por favor. E não alteramos também o final da Segunda Guerra Mundial, e agora vamos para a Guerra Fria, que é onde Portugal ali teve ali basicamente seus anos de treta, né? Principalmente Angola que fala, Moçambique que fala, né? E, bem, como é que seria a treta nesses países? Olha, primeiramente, esses países, apesar de serem africanos, eles falariam uma língua germânica. E isso na Segunda Guerra Mundial também, né, vou retrocedendo um pouquinho, poderia sim causar um certo estranhamento. Afinal, até mesmo os africanos, eles poderiam acabar sendo voluntários ali dos alemães, né, principalmente ali no norte da África, e com a promessa, né, de que se vocês forem ajudar ali os caras, a gente pode te dar uma help ali também, uma troca de ajuda mútua. Então, se vocês ajudarem os caras, a gente pode conversar com Portugal, né, ou então qual seria o nome ali do país, para colocar um governo ali de vocês e deixar ali como uma área autônoma. E aí vocês se viram com ele. Não, beleza. Então, né, os africanos de língua germânica, por incrível que pareça, assim, eles poderiam acabar contribuindo também ali no norte ali da África, ajudando Rommel e prolongando talvez a guerra, né? Talvez chegando até mesmo muito perto do Egito. Mas novamente, né, nós não alteraríamos isso daqui. E durante a Guerra Fria, né, a Guerra de Independência ali das colônias portuguesas,
os africanos, né, Angola, Moçambique, Cabo Verde, eles ficariam, eles conseguiriam sim, talvez até mesmo um pouco mais rápido, afinal eles teriam experiência em combate, de ter servido ali na Alemanha, de ter lutado ali na Segunda Guerra Mundial, mesmo que como voluntários, mas ainda assim eles estariam dentro do seu próprio continente, brigando dentro do seu país, né? Então eles teriam ali mais conhecimentos, enfim. E com isso, eles teriam sua independência, e hoje em dia, né, Angola, Moçambique, Brasil e até mesmo Macau seriam países com 2 idiomas oficiais, né, tanto o germânico quanto o português, sendo a maioria deles germânico, né. Eu acredito que, já falando aqui do Brasil, muito provavelmente, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles iriam optar pelo germânico, só pelo germânico, justamente para poder se diferenciar ali do resto do Brasil. São Paulo, eu acho que também nós, né, adotaríamos o alemão, né, a linguagem germânica como uma linguagem dominante aqui do estado. Em alguns trechos aí, alguns bairros sim poderiam ser de origem portuguesas, né, de placas ali portuguesas, de só idioma português, enfim, né? Como existe na China ali lugares que só fala cantonês, então aqui no Brasil poderia sim ter lugares que só fala português, ou então que fala tanto o português quanto o germânico, ou então que só fala mesmo o germânico, e assim nas suas diversas colônias. Porém, Macau foi uma colônia portuguesa, né, que demorou para ter sua independência, se eu não me engano foi em 1999 ou em 2000. E com isso iria causar muita confusão, porque o pessoal de Macau ia ter 3 idiomas, o mandarim, o português e o alemão, né, o germânico. E isso iria confundir muito a cabeça deles. Mas eu acredito que com o tempo eles poderiam sim acabar voltando ali só para o mandarim, né? Tipo, com a reintegração de Macau na China, eles poderiam sim acabar voltando ali a falar o mandarim. Tipo, passando, né, de geração para geração, obviamente iria levar um bom tempo, mas ainda assim, né, seria meio caminho andado, afinal eles já saberiam mandarim, né, de gerações e gerações. Beleza? Enfim, né, e hoje em dia, Portugal, não sei qual o nome do país seria, mas eles basicamente seriam ali de um país com 2 linguagens, provavelmente o norte germânico e um pouco ali do sul português, né? E para falar né, não teríamos muitas diferenças ali do governo, nós não alteraríamos isso. Mas caso a pessoa quisesse ir viajar para Portugal, ela ia precisar saber de qual lado ela iria ficar. Se ela iria ir para o lado português ou iria ir para o lado de língua germânica ou para o lado de língua portuguesa. Ah, Bruno, mas ainda assim ela estaria dentro do país? Sim, meus amigos, mas a mesma coisa. Quando você vai para a China, ou você, tipo, aprende o mandarim e o cantonês, dependendo da área onde você for, ou então você, tipo, quero ir para o sul da China, beleza, só vou aprender o cantonês. Quero ir para o norte da China, beleza, só vou aprender o mandarim. Eu quero ir para a Índia, vou aprender o tamil, vou aprender o hindi, enfim, e os outros. E aí iria, né, a pessoa iria, tipo, escolhendo qual idioma ela iria querer para ela, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Inscrito que me pediu essa teoria, eu espero que você tenha curtido. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Curte a página do canal no Face, me segue no Insta, me segue no Twitter, eu atualizo diversas coisas, beleza? E passa para o seu amigo ou para sua amiga, ou como a pessoa se identifica, mano, já imaginou se Portugal fosse um país com 2 idiomas, o alemão e o português? Mentira. Sério? Sério? Mano, isso ia ficar louco. Daí você passa esse vídeo para ela, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e dar aquele apoio, beleza? Segue no Insta e no Twitter.
Tranquilo? Enfim, falou e fui!